Meus queridos, vamos continuar com aquela história dos pontos críticos, né? Pontos lá vai cacetado. E tem um ponto aqui em especial que eu gosto muito dele, né? Que ele faz parte também da análise das funções, né? Que ele é um ponto de inflexão. Aí o que é que danado significa um ponto de inflexão? Vamos analisar aqui que você tem a seguinte função. Olha, tem isso aqui, ó, vou desenhar aqui minha função, tá certo? Vou desenhar um pouquinho mais longa, daquele jeito, tá? Ó, y e x. Aí eu vou ter uma função assim, olha que coisa estranha. A função vai ser isso aqui. E eu quero que vocês observem bem essa função aqui. Aí você vai me dizer, professor, eu já consigo encontrar aqui, ó, ela tem um ponto de máximo aqui, ó, né? Tem um máximo. Ela vai ter um ponto de mínimo, né? Olha que coisa linda, um mínimo. Só que acontece o seguinte, eu quero que você observe que a minha função, ela faz curva, né? Olha, ela está curvando, ó, uma concavidade aqui voltada para baixo, e depois você vai ter aqui uma concavidade voltada para cima, tá certo? E existe um ponto que eu brinco, chamo ele de emenda, né? Essa emenda onde você tem isso daqui, ó, você tem uma concavidade voltada para baixo, uma voltada para cima, onde se juntam meus dedos aqui, por exemplo, ele seria essa emenda, onde a minha função ela deixa de estar, ela deixa de ter uma orientação, né, de concavidade para baixo e passa a ter essa concavidade voltada para cima. A esse ponto aqui eu chamo de ponto de inflexão. Ok? Este ponto, coisa mais linda, coisa mais maravilhosa que vocês vão ver por aqui, ó, esse é o ponto de inflexão. Tá certo? Então existe esse ponto aqui, que eu vou chamar então ele aqui de x, I, tá certo? E vou chamar esse outro ponto aqui, ó, de y, y, I. Show, maravilha, tá? Então eu vou ter esses dois pontos aqui. Vamos discutir um pouquinho sobre ele, né? Como é que eu descubro aqui um ponto de inflexão? Eu preciso definir algumas coisas antes, né? Eu vou chamar isso aqui de x, vamos lá, xa no ponto de máximo, né? Ya no ponto de máximo e xb no ponto de mínimo e vamos chamar isso aqui de yb no ponto de mínimo, tá? Isso aqui vai me dar algumas informações. Então, como é que eu vou descobrir essa curvatura da minha função? Não tem bicho de sete cabeças não, gente. A curvatura da função ela é descoberta a partir da derivada de segunda ordem. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o ponto de inflexão antes, né? Então, o ponto de inflexão, ele vai ser para nós o ponto onde a concavidade muda a sua o quê? Orientação. Aí eu vou fazer algumas pequenas definições com vocês aqui. Primeira definição é que se a derivada de segunda ordem, deixa eu colocar isso aqui em vermelho, a derivada de segunda ordem, por exemplo, em xa, que é meu ponto de máximo, ela é menor do que zero, tá? Então eu posso afirmar que a curvatura da concavidade está voltada para baixo. Ok? Então, se a derivada de segunda ordem da minha função, né, naquele ponto é negativa, então a concavidade, né, a curvatura da concavidade está voltada para baixo. Consequentemente, ó, se, né, a derivada de segunda ordem, ó, ali em xb, tá vendo? Ó, tá voltada para cima, então é maior do que zero. Ou seja, se a derivada de segunda ordem naquele ponto, a curvatura da concavidade
está voltada para onde, hein, gente? Para cima. Aí eu vou dizer uma coisa maravilhosa para vocês. Se ele faz a transição do negativo para o positivo, ele tem que passar pelo zero. Lembra disso? Então ele vai passar pelo zero. Aí eu vou dizer então, portanto, né, uma conclusão nossa, portanto, se a derivada de segunda ordem ali, ó, em xi, eu chamei de xi, não foi? No ponto de inflexão, foi igual a zero, temos um ponto de inflexão. E criar, sim, quer dizer, criar não, perdão, ele já está criado. Mas um ponto de inflexão não é difícil de encontrar, né? Por exemplo, se eu tiver uma função bem fácil de a gente analisar, x ao cubo, pronto, só x ao cubo, tá certo? Então, se eu tiver x ao cubo aqui, tudo que eu preciso para encontrar um ponto de inflexão é fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, derive a função, tá certo? A função e derive a sua derivada. Tá certo? Então eu vou derivar a minha função e vou derivar a derivada dessa função. Aqui, ó, f' de x, já vou fazer direto, isso aqui dá 3x ao quadrado. E a derivada dela, ó, f duas linhas de x, vai ser quem? 6x. Segundo, o que é que eu faço aqui, ó? Considere a derivada igual a quanto? A zero. Né? A derivada de segunda ordem, no caso. Né? Então, f duas linhas de x é igual a 6x, que isso é igual a zero. Então, se 6x é igual a zero, x é igual a zero também. Então, eu já sei que em x igual a zero eu tenho um ponto de inflexão. Por quê? Para o ponto de inflexão, eu trabalho com a derivada de segunda ordem. Terceiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, substitua o x encontrado em f de x. Ok? Então, se eu substituir lá, ó, em f de zero, eu vou ter, ó, zero ao cubo. Então, isso aqui é igual a zero. Logo, né, defina o ponto de inflexão. E meu ponto de inflexão, ele vai estar aqui, ó, PI em 0 e 0. Fantástico, não é, gente? Então, viu como não é difícil encontrar um ponto de inflexão? Nos próximos exemplos eu vou tentar fazer um conjunto disso. Ok, gente? Então, até a próxima.